A gente é escolhido pelo propósito ou a gente escolhe o nosso propósito? Sim, sim. Eu acho que existe uma forte conexão entre propósito e vocação, né? Que é um chamado. Fala da filosofia de Aristóteles, sempre se fala da causa final, que é o porquê das coisas, né? Eu tenho um copo de água para beber, eu coloco água num copo para beber água. E no mundo atual, nós muitas vezes não pensamos na finalidade das coisas, por que nós estamos aqui. Quando nós falamos de vocação, você tem a ideia de um chamado, né? Então, sei lá, no começo do Senhor dos Anéis, no começo do Hobbit, tem aquela ideia de que o Hobbit é chamado pelo Gandalf, ele bate na porta. Existe algo, circunstâncias da vida, onde eu fui colocado, qual é a missão que aparece na minha vida, qual é o que está na minha volta, que as circunstâncias chamam para isso. Uma pessoa que falou para mim, poxa, eu herdei essa empresa e meu pai apostou todas as coisas em mim. Qual que você acha que é a minha vocação nisso? Eu falei, cara, sua vocação tá dada, entendeu? Foi chamado para isso. Eu acho que hoje no mundo atual, o que segue as pessoas por propósito, né, para enxergar essa visão, é porque nós estamos como com um emaranhado de mentiras, de auto-enganos, de coisas. Tem esse livro incrível, recentemente está dando uma aula sobre ele, que são as Confissões de Santo Agostinho, que é um dos maiores clássicos da história da filosofia. Quando falou do tema, né, propósito, o primeiro livro que vem na minha cabeça é esse. Porque Agostinho teve uma vida bastante perdida, uma vida muito hedonista na juventude, teve uma vida... depois ele entrou no esoterismo, ele passou por todas as coisas. E tem esse momento, né, que ele muda radicalmente a vida dele, que ele começa esse processo de auto-reflexão, de confissão, que é entrar no fundo da alma dele, tirar as mentiras. E aí ele fala uma frase tão linda que é: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis te procurei por toda parte e tu estavas comigo o tempo todo. Tem essa ideia de quando você vai indo para o íntimo da alma, você encontra esse princípio da verdade, você encontra esse mestre interior que ele fala, né? Essa ideia de encontrar um mestre interior, você agora olha para o mundo, depois de ter tirado a mentira, porque a confissão é que é se tirar os seus males, os seus pecados da frente, buscar o arrependimento por eles, agora você olha para o mundo com uma voz de sinceridade. E aí quando você olha para o mundo, todas as coisas do mundo te apontam para o princípio maior. Então esse jogo, né, entre a interioridade, entre a busca no interior da alma e esse princípio maior que você olha no mundo, é encontrar o propósito, ou seja, encontrar a vocação. Sem sair ainda do conceito e ainda tentando explorar o lado mais filosófico, e aí eu sou aluno nessa matéria, a que ponto a gente é escolhido pelo propósito e a que ponto nós decidimos esse propósito? A que ponto a gente é abraçado por ele ou a gente faz o processo seletivo para definir qual é o nosso caminho? Eu penso que quando nós falamos de propósito, antes de mais nada, estamos nos referindo a algo que pretendemos que aconteça. Portanto, algo que ainda falta. O propósito alcançado é um ex-propósito. O propósito, portanto, ele carrega consigo uma dimensão de falta que o relaciona diretamente com desejo e com esperança, que são dois afetos importantes e muito correlatos à ideia de propósito. Ninguém que estabelece um propósito na vida pode abrir mão de desejar que esse propósito se realize e, portanto, todo propósito vem carregado dessa força desejante que é muito própria da nossa existência. O propósito, ele costuma, né, dar um norte para a vida e, portanto, ele diminui a angústia existencial fundamental, que é de ter infinitas alternativas existenciais e ter que escolher uma. Já percebeu que a vida é uma e, por isso, ela exclui, naquele instante, todas as outras, que são, por definição, infinitas. O fato de nós estarmos aqui implica não estarmos alhures. E alhures aqui, com o infinito, com o universo tão grande, esse alhures não tem fim. E é claro que sempre haverá uma sensação esquisita de que a escolha não foi a melhor, de que não estaríamos vivendo essas tristezas da vida que escolhemos se tivéssemos escolhido outros caminhos, e naturalmente não estaríamos mesmo, estaríamos vivendo outras tristezas, mas essas não. Nunca experimentamos na carne as tristezas das vidas preteridas. Então, há sempre uma grande dificuldade existencial de assumir as rédeas da própria vida em meio à complexidade incrível que é essa tomada de posição, né? E por isso tendemos mesmo a tentar diminuir a angústia que esse cenário nos impõe, diminuindo as alternativas. Sabe? Como é que você, né? Se você tem 1 milhão de possibilidades, você fica afogado de possibilidades. Então como é que eu faço para diminuir? Bom, o primeiro passo é tentar identificar uma identidade, assim. Então, né? Eu, por exemplo, sendo professora,
Já excluí surfista, gigolô, cafetão, tantas coisas que não encaixam, e só isso, dizer eu sou o professor, já afunila poderosamente esse leque de alternativas para 2 ou 3 probleminhas que continuam sendo problemas, mas que agora, digamos, são bem mais circunscritos, né? E um outro fator norteador e redutor dessa dificuldade, né, dessa angústia, é o propósito. Você define, olha, eu quero chegar lá, e isso faz com que a vida se torne um caminho. Ela nem sempre precisa ser entendida como um caminho, né? Mas é claro que se você define, eu quero chegar lá, é claro que do ponto A ao ponto B haverá alternativas de caminhos e você terá que identificar o melhor em função de valores que são os teus. E aí a vida se torna um caminho, e esse caminho ele é simplificador e, portanto, redutor da angústia. Se eu quero chegar lá, é claro que um caminho que me leva para lá é um caminho inadequado, né? Eu vou limitar as minhas escolhas àquilo que me permitirá chegar da maneira mais eficiente possível no propósito. Então, tanto a identidade pessoal, que é uma ilusão, uma convenção, eu não sou professor, eu não sou escravo da minha identidade, não é porque sempre fui uma coisa que tenho que ser, a cada segundo eu estou livre para poder seguir outros caminhos, eu não preciso continuar sendo o que eu sempre disse que fui. E também não devo entender o propósito como alguma coisa escravizante, mas como alguma coisa organizadora, alguma coisa que possa permitir que a vida seja menos complexa e, portanto, mais vivível. Porque, ante a complexidade original da vida, talvez nos sintamos muito afogados, muito asfixiados. Então, um propósito, você entenderá, ele é simplificador, é lá que eu quero chegar. E sendo lá, já não é lá, nem acolá, nem nenhum outro propósito que não aquele. A última coisa que eu acho bacana de dizer é que esse propósito, ele é definido em cima daquilo que conta para nós, que é valioso para nós, em cima de valores. Não há definição de propósito por cima, é possível sem identificar o que há de valioso na nossa vida. Então, isso é individual. É muito comum que as pessoas definam seus propósitos em função daquilo que lhes traga prosperidade, que lhes traga riqueza, glória, reconhecimento, e tudo aquilo que costumeiramente, no senso comum, costuma ser vinculado a uma vida bem-sucedida. Mas nada impede que o propósito seja de outra natureza, como, por exemplo, um propósito à moda de Jesus, por exemplo, um propósito de amar, um propósito de entregar, de auxiliar, de tirar um sorriso de quem não teria sorrido, de proporcionar um instante de alegria que só você poderia ter dado causa, e aí o propósito é de outra natureza. Então, os propósitos, eles não são aqueles necessariamente os mais conhecidos, não precisamos viver para acumular recursos, necessariamente, e podemos entender o propósito dentro de uma perspectiva de valores de outra natureza. Eu estou dizendo só das possibilidades e não estou sugerindo aqui nenhuma superioridade de um caminho em relação a outro. Mas acho mesmo que o propósito ele tem uma dimensão simplificadora e isso não é necessariamente ruim, entendendo que ante a pluralidade de opções existenciais que o mundo nos apresenta, às vezes é preciso mesmo ter critérios de simplificação. Muito bem, muito obrigado. Paulo, você está há muitos anos treinando gente. Eu vou dizer centenas de milhares, não sei se chegou a 1 milhão ainda já de pessoas, talvez tenha chegado a 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas sendo treinadas. Como é que você, com essa experiência empírica desse período, observa a saúde do propósito das pessoas? As pessoas, elas estão mais convictas daquilo que querem ou elas estão mais perdidas? O que você encontrou nessas suas andanças aí? Me conta. O que eu acredito? Eu acredito numa força maior. E essa força maior tem um nome que é Deus. E não é um Deus energia, é um Deus indivíduo, com toda a sabedoria, com toda a vontade, com todo o discernimento. E eu acredito que quando eu vim para a Terra, eu vim com um propósito. O propósito dele, eu vim por algo muito claro e específico, que eu não sei. Muitas pessoas trazem um propósito, o meu propósito, e não é o propósito de Deus. Então, tudo ok. Mas o que acontece? Então, eu entendo que a gente veio com um propósito divino. Mas quando eu estou aqui na Terra, na minha vida, na minha casa, na minha infância,
A minha identidade não é o que eu faço. A minha identidade não é eu sou consultor, eu sou escritor. A minha identidade é quem eu sou. Eu sou o Paulo, eu sou amigo, eu sou leal, eu sou inteligente, eu sou perspicaz, eu sou determinado, eu sou honesto. A minha identidade, a identidade é o que me dá valor. Então o que é que eu acredito? Quando a pessoa descobre, constrói, restaura a sua verdadeira identidade, a sua identidade original como uma impressão digital que está suja e ela mesma não vê, quando eu restauro a minha identidade, o meu propósito vem e me pega e me leva. E eu tenho certeza que aconteceu com todos aqui. Ninguém planejou ser o que era. Tenho certeza. Mas à medida que você foi amadurecendo, que a vida foi te lapidando, que foi tirando a sujeira de cima de você, tirando as escamas que você impedia de você ver a você mesmo, chega uma hora que o propósito vem, te pega e te leva para fazer o que você nasceu para fazer. Mas, Paulo, como é que o propósito vem? Quando eu me curo, quando eu descubro, restauro a minha real identidade. Né? Eu sou amigo, eu sou honesto, eu sou inteligente. Como é que eu vou ver meu propósito se eu não sei que eu sou honesto? Que eu não sei que eu sou amigo, que eu não sei que eu sou leal, que eu não sei que eu sou inteligente, que eu não sei que eu sou perspicaz? Como é que eu vou ver o que eu nasci para ser se nem eu mesmo reconheço? É como se na vida eu tô aqui e aí meu pai, maravilhoso, minha mãe, tô exemplificando, ele vem, menino, você não faz nada direito, puf, dá uma flechada. E nessa flechada vem uma tinta grossa. Aí daqui a pouco meu pai briga com a minha mãe, e eu me sinto culpado, outra flechada de tinta grossa. E isso vai ocultando a minha identidade. As críticas, a rejeição, a dor. E chega um momento que eu olho no espelho e não sei quem eu sou. Eu sou uma aberraçãozinha, multicor, disforme. Como é que eu vou viver a minha real identidade se nem eu mesmo reconheço? Mas à medida que eu começo a me limpar, que eu começo a tirar toda a acusação, o medo, a crítica, a rejeição, e vou me descobrindo. E nesse momento eu começo a ter um brilho, esse meu brilho de quem eu sou e nasci para ser, conecto com o brilho de Deus. E agora vem Deus e começa a me puxar e dizer, ei, você não nasceu para ser essa pessoa aí, esse marido, você nasceu para ser alguém melhor, você nasceu para fazer diferença, você nasceu para fazer boas obras, você nasceu para ajudar pessoas. E eu quero te dar mais, para você fazer mais. E aí esse meu brilho conectado ao brilho de Deus me pega e me leva. Foi assim que aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu com todos aqui. Você não planejou ser o que você era, eu acredito, para muitos. Tá entendendo? Mas à medida que você amadureceu, se entendeu, se conheceu, o propósito te pega e te leva para o lugar que você... Imaginar que eu seria o maior escritor do Brasil 6 anos seguidos. Se meu pai olhasse e dissesse pro meu pai, seu filho vai ser o maior escritor do Brasil, meu pai olhasse assim, meu Deus. E meu pai me ama. Ele olha, você é maluco. Paulo Vieira, 12 milhões de livros vendidos. Meu filho, o Loca, né? Meu pai me chama de Loca. O Loca? Nada. Minha mãe ia dizer, por Deus, assim, tá maluco. Ninguém imaginaria, nem eu. Mas quando eu descobri quem eu sou, eu revelo o meu verdadeiro potencial. E o propósito de Deus se cumpre através de nós. Mas eu preciso saber quem eu sou. Eu não posso deixar de te estender o convite para que você participe de nossa aula magna de nosso MBA em Marketing, Vendas e Geração de Valor. Para você participar é gratuito, basta você clicar no botão abaixo e você não deve deixar de participar. Você precisa participar dessa aula porque está muito interessante. E tem mais, quem participar vai ganhar um certificado. Não deixe de participar.